No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a água, né? A água e a forma como ela é consumida no Brasil e os problemas que surgem desse consumo de água, né? É um tema bastante, digamos, até polêmico nos dias de hoje, né? Nós temos aí as discussões aqui em São Paulo da privatização da Sabesp, né? Que é um dos temas que estão sendo debatidos na população, e também tem a questão dos pesticidas, como os pesticidas acabam, às vezes, contaminando o consumo da água, e qual a qualidade dessa água que nós usamos nos dias de hoje, né? Todos esses temas vão ser abordados no nosso programa hoje. E para nós conversarmos sobre esse tema, nós convidamos duas pessoas que têm um conhecimento profundo nessas áreas, né? Tanto da questão da água, como da questão da contaminação através dos pesticidas da água que nós consumimos. Nós vamos receber o Luiz Cláudio Ferreira Leite Pinto, que é diretor da We Are Our Brasil Foundation, tá? E boa tarde, Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde aos ouvintes. E nós recebemos também, né, a Maria Vitória Guimarães Leal, que ela é física, pesquisadora e doutoranda em engenharia elétrica na Universidade de Rochester. Aliás, ela está falando lá de Rochester, lá nos Estados Unidos, né? Seja bem-vinda, boa tarde, Maria. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu estava conversando com a Maria um pouco antes de iniciar o programa, né? Ela é de Presidente Prudente, né, aqui no estado de São Paulo, uma cidade bastante quente, e ela está lá a 2 graus, né, em Rochester, fazendo um frio danado, aí, enfim, né, deve para uma paulista acostumada com o calor do interior de São Paulo, né, deve estar penando aí no frio americano, né? Mas enfim, o assunto não é esse, o assunto hoje é sobre água. Mas antes de a gente iniciar e falar sobre a água e a contaminação com os pesticidas, eu vou dar o destaque da semana. E o destaque da semana é o seguinte: alerta, em um ano os casos de chikungunya aumentam 142% em São Paulo. O estado de São Paulo registrou um aumento de 142% dos casos de chikungunya no período de um ano, de janeiro de 23 até o 1º de dezembro, né, quando iniciou este mês aqui, já foram contabilizados 2.167 casos confirmados da doença, contra 893 no mesmo período do ano passado. Os casos geralmente aumentam no verão, e nós ainda estamos na primavera, ainda estamos na primavera. Os dados mostram que as pessoas precisam ficar mais atentas e evitar formar os famosos criadores de mosquitos, deixando água parada. Ou seja, teu pratinho com vaso, tira aquela água lá, deixa o prato furado, não deixa acumular água, porque senão a chikungunya vai chegar até você. A notícia completa sobre esse aumento, infelizmente, da chikungunya, você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Vamos lá. A Fundação Fiocruz, né, diz que o PL do veneno traz um conceito de risco à saúde que permite o registro de agrotóxicos que provocam câncer. A Fiocruz diz que não há nível aceitável para o consumo de doenças que podem provocar o câncer, enfim, e outras doenças a respeito, né, do uso, né, dos agrotóxicos, né, dos venenos na agricultura no Brasil. Eu começo a nossa conversa com a Maria, que é pesquisadora, né, está lá fazendo o seu doutorado em Rochester, e fez uma pesquisa sobre isso, sobre essa questão dessa contaminação. Gostaria que ela falasse um pouquinho sobre essa pesquisa que ela fez, né? Foi financiada pela FAPESP, não, Maria? Sim, eu tive bolsa da FAPESP durante a minha graduação, inclusive um intercâmbio para o Chile, onde eu fiquei 2 meses trabalhando também nessa área, mas lá eu trabalhava com corante. Também é um contaminante, mas é um pouco diferente dos agrotóxicos. Perfeito. E que resultados que você chegou na sua pesquisa?
Bom, para explicar um pouquinho, né, como que funcionava tudo isso, mesmo trabalhando com os agrotóxicos ou com os corantes, a gente usava um material que é feito do bagaço da cana-de-açúcar. E por que que a gente fazia isso, né? A gente usava esse bagaço para extrair dele a celulose. Justamente porque a celulose, ela é um polímero que a gente consegue moldar ele para deixar com as cargas que a gente deseja, tanto cargas negativas quanto cargas positivas. E aí, dependendo dessas cargas que a gente conseguir deixar, a gente consegue utilizar ele para absorver os contaminantes. Então, sem falar palavras muito complexas, porque eu acho que o interessante é todo mundo entender o que eu estou falando. É justamente assim, a gente colocou uma carga positiva e quando ela chegou perto de uma carga negativa, elas grudam. E aí, a partir disso, a gente consegue remover todo o material de uma vez. Então, a gente fez isso tanto para o corante quanto para o agrotóxico. Eu trabalhei especificamente com o glifosato, e algumas condições podem favorecer essa absorção, né? Fazer com que elas se grudem com mais força, né? E o que a gente descobriu foi justamente que quando a gente deixa em pH 14, o glifosato, que foi o contaminante que a gente usou, né, na pesquisa em questão, ele fica com mais cargas negativas. Então é mais fácil ainda conseguir remover ele da água. Então, foi um resultado bastante interessante e a gente pode remover todo esse material, né, já a celulose já grudadinha no glifosato, através de alguns métodos. Então, a gente pode filtrar essa água, usar a decantação, a centrifugação. Então, são várias maneiras que a gente consegue fazer para tirar esse contaminante. E só fazendo uma observação, assim, para ficar ainda mais claro o que eu estou falando, quando a gente está falando principalmente de agrotóxicos, glifosato, por exemplo, eles são transparentes. Então, se eu te der um copo de água ou um copo de glifosato, você só saberia diferenciar pelo cheiro, porque pela cor vai estar muito parecido. Então, é muito interessante utilizar esses métodos. Exatamente, você nem vai saber. Agora, um corante, por exemplo, ele é vermelho, roxo, amarelo. Então, aí já é um pouquinho mais fácil ter essa percepção. Então, quando a gente fala de usar esse material, a celulose ela fica uma fibra mesmo. Então, dá para ter essa percepção de onde está aquele material e o restante da água. Então, é mais fácil de filtrar, de decantar, porque a gente tem essa percepção visual do que está acontecendo ali. Mas é realmente um grande desafio trabalhar com essas questões justamente pelo uso, né? Como vem sendo utilizado. Porque é realmente uma questão bastante forte atualmente de uso e pulverização com aviões, e contamina o solo, e contamina a água. Então, é uma questão importante de ser discutida. Acho que é isso basicamente, assim, de início que eu tenho a dizer, e esses foram os principais resultados. A gente tem condições melhores que favorecem esse processo, mas no geral a ideia é essa, mantendo uma discussão bem simples. Eu tenho cargas positivas, cargas negativas, e elas se grudam. Dependendo da condição do ambiente, elas se grudam com mais força ou com menos força. E se elas se grudam com mais força, é mais fácil ainda remover. Perfeito. Acho que essa é uma visão assim geral e mais calma. Então, legal, acho que esse é o papel do pesquisador. Muitas vezes ele tem que fazer a divulgação científica, né? Porque fazer a comunicação científica é falar para os pares, né? Quer dizer, ele fez a pesquisa, vai conversar com seus pares, a linguagem eles se entendem e está tudo certo, né? A pesquisa está avançando para cá, para lá, enfim, contribui para a ciência da seguinte forma. Agora, o problema é traduzir tudo isso para a grande população, né? E agora vamos conversar com o Luiz Cláudio, né? O Luiz Cláudio aí fala um pouco sobre a água, né? Quer dizer, ela deu a preocupação dela toda aí, e a gente, né, tem as pessoas, né, por exemplo, hoje, né, até popularmente se diz, né, que daqui a alguns anos a água já né, mas digamos assim que em termos de custo ela vai ser mais cara que o petróleo, né, da forma como está caminhando, né, o mundo, como ela está sendo contaminada às vezes, né, como ela acaba sendo às vezes não sendo valorizada da forma correta, né, acaba criando muitos problemas. Eu gostaria, Luiz, que antes de mais nada você falasse um pouco sobre o trabalho que você desenvolve na We Are
Foundation, né? Como é que ela, que é uma empresa, claro, que é uma instituição que existe lá fora, que está vindo, está aqui, começou agora aqui no Brasil, né? Então, como é que está sendo essa implantação, né? Ou como foi essa implantação, melhor dizendo, dela aqui no Brasil, e qual o papel que nós podemos esperar de atuação dela no Brasil? Perfeito, Franklin. Mas antes de mais nada, eu queria parabenizar a Maria por excelente pesquisa, porque o glifosato, se eu não me engano, é um dos maiores contaminantes que a gente usa na agricultura, especialmente no plantio direto. Então, parabéns. Bom, a nossa entidade, o Year Water Foundation no Brasil, iniciou suas atividades agora, no ano de 2023, no começo do ano que a gente começou as atividades, mas nós somos um braço de uma entidade que existe desde 2010 no mundo, por iniciativa do Grupo Roca, de estabelecer essa fundação com o objetivo de ajudar a resolver o problema de falta de água, de falta de acesso à água e ao saneamento básico. A fundação ela atua em duas vertentes, basicamente. Uma vertente que atua diretamente em projetos, atuando para resolver o problema de falta de água, de acesso à água ou falta de acesso ao saneamento nas populações mais vulneráveis do mundo. E a outra vertente que é sensibilizar para o problema e levar outras pessoas, outras entidades, outras companhias à ação através do conhecimento. Então, até agradeço a oportunidade do espaço, porque com esse espaço a gente está exatamente cumprindo o nosso papel de levar o conhecimento e com o conhecimento gerar ação. Perfeito. Agora chegou o momento de a gente ouvir a Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo, né? Há muito tempo ela está participando aqui dos programas do Observatório do Terceiro Setor, e hoje nós vamos trazer a seguinte reportagem: ONU alerta que a última década foi mais quente já registrada. Mayra Lopes, da ONU News em Nova York, tem as informações. Esta última década foi confirmada como a mais quente já registrada, mantendo uma tendência alarmante de 30 anos, impulsionada por emissões de gases de efeito estufa de atividades humanas. As declarações foram feitas pelo secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Peter Taalas, ao apresentar um novo relatório da agência da ONU durante a COP28 em Dubai. Marcada por recordes de temperatura em terra e no oceano, a década entre 2011 e 2020 registrou um aumento contínuo nas concentrações de gases do efeito estufa, o que acelerou a dramática perda de geleiras e o aumento do nível do mar. No evento, os países concordaram com um novo fundo voluntário para compensar nações vulneráveis por perdas e danos devido às mudanças climáticas. No entanto, há negociações difíceis nos próximos dias sobre metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e eliminar o uso de combustíveis fósseis. O relatório do Estado do Clima revela que entre 2011 e 2020, mais países registraram temperaturas recordes do que em qualquer outra década. Ele também alerta para a transformação particularmente profunda ocorrendo nas regiões polares e em áreas de grandes altitudes. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Você está acompanhando Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O glifosato é o agrotóxico mais popular no Brasil. Ele representa 62% do total de herbicidas usados no Brasil. Em 2016, as vendas desse produto químico em milhares de toneladas foram superiores à soma dos 7 outros pesticidas mais comercializados em território nacional. Maria, qual que é a toxicidade do glifosato, né? Ele, de certa forma, é proibido em outros países ou não? Ou tem uma outra regulamentação diferente? O que você pode dizer? Ele é restrito em alguns países, como a Alemanha, a Áustria, Dinamarca, e ele tem o risco de causar câncer em humanos, principalmente quando é feito o uso sem equipamento de proteção.
Então, se você entrar em contato direto com ele na sua pele, nos seus olhos, ou até mesmo se você ingerir, tem o risco de causar alergias e pode até chegar a causar câncer. Inclusive, tem diversos processos judiciais, né, contra a Bayer, que foi quem adquiriu a Monsanto, que foi a criadora, né, do glifosato, a Monsanto, e a Bayer acabou adquirindo a empresa. Então, tem diversos processos judiciais contra a Bayer justamente por pessoas que alegam que desenvolveram câncer, né, que tiveram essa doença após o uso frequente do glifosato. Então, é um contaminante bastante tóxico. A gente, em laboratório, manuseava com muito cuidado, usando quantidades muito pequenas, e ainda assim tem que ser bem cauteloso com o uso. E o que mais me preocupava, assim, nessa questão dos agrotóxicos, não só do glifosato, é justamente o que eu havia comentado anteriormente da pulverização, por exemplo, ou do fato de ser transparente. Muitas vezes os contaminantes eles estão em lugares que a gente nem está vendo e acabam contaminando áreas muito maiores do que a área que de fato ele está sendo utilizado. Então ele vai se espalhando pelo ar, pela água, pelo solo e acaba contaminando pessoas que não entraram em contato direto com ele de estar ali usando, mas acabaram sendo contaminadas pelo efeito que foi sendo carregado, né? Ele vai sendo carregado. Mas é bastante preocupante, principalmente o risco de câncer em humanos, e também pode prejudicar os animais, né? O ciclo de diversos animais, principalmente quando em contato com a água, né? O ciclo de peixes, a vida de outros animais aquáticos. Perfeito. Ô, Luiz Cláudio, há uns anos atrás a gente viu, por exemplo, principalmente no Rio de Janeiro, que a água tinha uma coloração diferente, até tinha um certo gosto. E aí o pessoal começou a falar, ó, a qualidade da água é muito ruim no Brasil, né? Isso gerou, e aí começou todo mundo a falar que a água no Brasil era péssima em tudo quanto era lugar. Isso não é um pouco exagero, ou realmente a situação no Brasil, tirando algumas lugares pontuais, algumas questões pontuais que realmente a qualidade deixa a desejar, qual que é a verdadeira qualidade da água consumida no Brasil? Bom, Franklin, existe divergência, né? Existem ilhas de excelência no Brasil, como Sanepar, como Sabesp, que fazem um excelente trabalho de tratamento e de distribuição de água potável. O mais importante é sempre as companhias. Nós temos agora o marco do saneamento, né, que é um feito no Brasil para a gente tentar conseguir atingir os objetivos da ONU, do Pacto Global, o objetivo número 6, que é o de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Então, o marco de saneamento vai ser muito importante. Para mais investimentos nas companhias de saneamento, para elas exercerem o seu papel e terem uma água adequada. Existem as portarias, a portaria da ANA, que define o que é uma água potável, e todas as companhias têm que buscar atingir aqueles parâmetros que são definidos pela ANA. A questão da produção e distribuição de água, Franklin, é que é uma coisa diária. Todo dia, não adianta um dia você fazer, a maior parte do ano a companhia de saneamento fazer o seu processo bem feito, um dia que ela que o processo perca alguma coisa, a população já vai notar, vai ter um impacto na população. Então, é um processo que tem que ser muito bem cuidado todo santo dia. É um trabalho diário, é igual cozinhar, tem que cozinhar bem todo dia. Perfeito, é verdade. Isso tem sempre alerta, né? Essa questão. Não adianta você ter. Não, resolver um mês, aí o outro você esquece. Não, porque o seu consumo também é diário, né? Tem essa questão, né? A gente não tem como prescindir da água, né? E agora, além dessa questão do
Diga, Luiz. Desculpe, se você me permite, só para reforçar a importância da água no nosso dia a dia, quando existe uma catástrofe ambiental, como por exemplo aconteceu em São Sebastião ou no sul do país, a população se mobiliza e todo mundo busca doar cesta básica. As entidades que a gente trabalha, a We Are Water Foundation trabalha em conjunto com outras organizações, como a Unicef, como a World Vision, como a Oxfam, também na mitigação dessas catástrofes, desses problemas ambientais que acontecem. E a primeira intenção da população é dar uma cesta básica, mas a primeira coisa que falta para a população atingida é água. Sem água, você não consegue sobreviver muito tempo. Então, a água é fundamental no dia a dia. Perfeito. Agora, falando no consumo da água, também tem uma outra questão que é bastante afetada no Brasil, que é a questão do saneamento básico, né? Não só o consumo, mas também a água que já foi usada, né, já foi utilizada, e isso tem que ir para volta, digamos, para a natureza. E às vezes volta poluindo, né? Volta poluindo e às vezes contaminando a água que está bem. Como é que está a situação do Brasil nessa questão do saneamento básico, Luiz? O que você poderia Temos muito que avançar. Para ter uma ideia, em números, né? Nós temos hoje no Brasil por volta de 1,7 bilhão de pessoas que não têm acesso ao saneamento. E nós estamos evoluindo de uma forma muito rápida, muito lenta, né? No ritmo que a gente está evoluindo no acesso ao saneamento, vai demorar muito tempo para a universalização, que é a meta que a gente precisa atingir, que é ter saneamento para todo mundo. Para atingir o saneamento a universalização até 2030, nós precisaríamos avançar em média 9,3% de aumento de cobertura do saneamento básico, e a gente tem evoluído na faixa de 1,7% ao ano. Então a gente precisa acelerar muito a nossa oferta de saneamento básico para a população, para poder chegar à universalização. Perfeito. Maravilha. Agora chegou a hora da nossa enquete, né? Nosso programa sempre tem uma enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma pergunta para quem nos acompanha pelas redes sociais responderem, né? Ela não tem uma validade científica, como o estudo que a Maria Vitória fez, né? Com base científica e tudo mais, mas serve para a gente ter uma noção do que as pessoas estão pensando. E na enquete de hoje foi feita a seguinte questão: você sabia que pesticidas podem causar doenças? E olha só o resultado, as pessoas estão tendo uma certa consciência. 96% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram que sim, que tem essa noção que os pesticidas podem causar doenças, contra 4% que ainda não tem essa consciência, né? Além dessa pesquisa, dessa enquete que nós fazemos, nós abrimos espaço, né, dentro do Instagram, né, naquela caixinha de pergunta, para que os seguidores e as seguidoras façam questões que nós reproduzimos aqui para os convidados e as convidadas. E no programa de hoje, nós tivemos duas questões que foram enviadas, uma pelo Paulo Vinícius e outra pela Maria Célia dos Santos. Eu agradeço tanto ao Paulo como à Maria Célia ter enviado essas questões para nós aqui no nosso programa, tá? E uma das questões que foram colocadas aqui, vou fazer a questão da Maria Célia dos Santos para a Xará, né, para Maria Vitória responder, que é a seguinte questão: limpar minhas frutas e verduras com vinagre ajuda a retirar os pesticidas? Olha, essa pergunta me faz lembrar a minha infância. Minha mãe, às vezes, para fazer a salada, né,
usava lá um vinagre e tal, colocava lá um vinagre lá na alface, lá no tomate, na cenoura lá, para poder dar uma desinfetada. Isso funciona ou é mais uma crendice popular que as pessoas acabam usando durante o tempo? Hoje tem aqui umas gotinhas, né, como se fosse cloro lá, tem um nome lá, hidrosteril, se não me engano, né? Acho que esse é o nome, que pinga na água, e isso realmente eu sei que resolve, né? Para cada litro d'água você bota umas 20 gotinhas, né? E umas 15 gotinhas, enfim, depende lá da marca que você comprar, enfim. Tem posto de saúde que inclusive distribui esse produto para você utilizar na sua casa, né? Mas enfim, né? Se você não tem esse produto, né? O vinagre resolve, Maria? Bom, infelizmente, até onde vai do meu conhecimento, não. Pode ser que em algum nível de algum contaminante isso tenha alguma implicação, mas o contaminante ele entra nas células daquele alimento, né? Então ele vai contaminar o alimento de uma maneira muito mais intensa do que simplesmente a superfície ou uma maneira assim tão simples de ser resolvida como lavar ou higienizar ou deixar em vinagre, justamente porque é um contaminante que ele foi utilizado durante a produção daquele alimento. Então, a maneira mais adequada, né, para você não consumir tantos agrotóxicos ou tantos contaminantes é justamente escolher bem a fonte dos alimentos que você está consumindo. Então, ver como que é a produção daquele alimento, justamente alimentos orgânicos que não tem tantos agrotóxicos durante a produção. Mas também não é dando para colocar medo na população, assim, de meu Deus, essa ingestão vai te causar doenças, isso e aquilo. Não é uma preocupação, assim, no nível... Claro que é uma preocupação no nível de saúde grande, mas não quero desesperar ninguém a ponto de dizer assim, nunca mais consumam alimentos com agrotóxicos, nem nada. Acho que a gente tem que ter uma visão mais geral sobre isso. E, claro, limpar os alimentos não para remover os contaminantes como os agrotóxicos, mas sim outros contaminantes que podem sim ser superficiais. Então, fazer uma boa higienização dos alimentos é importante de qualquer maneira, mas para a remoção desses contaminantes que foram usados durante a produção, infelizmente não é uma maneira eficiente. Você tem que ser combatido na necessário base, né? observar a maneira, exatamente, a maneira com que ele foi produzido. Mas, mais uma vez, a intenção não é assustar ninguém. Eu acho que o mais importante, principal, assim, para acabar não ter doenças relacionadas a esses contaminantes, é justamente as pessoas que trabalham diretamente com isso, né? Ou que vivem em áreas próximas de produção, porque aí sim o contato é direto. Então, acho que limpar os alimentos é sempre bom, mas acho que mais importante ainda é observar a fonte. Mas se você não tem acesso a esse tipo de alimento, não fiquem extremamente preocupados com isso, façam o possível, se alimente bem e acho que essa é mais que eu tenho a dizer, mas infelizmente não é uma maneira eficiente de comer sem os agrotóxicos. Realmente, acho que tem certas coisas que o problema está na base, né? Ou seja, a hora que chegar o alimento para ser consumido, não vai resolver mesmo, né? O problema já está na produção dele, que já foi contaminado lá atrás, né? Claro que acho que o problema maior é trabalhar para que isso seja evitado lá para trás, né? Quando inicia a produção dos alimentos, né? Acho que seu esclarecimento ficou de bom tamanho para as pessoas. E claro, não também, sem também causar um terror, né? Não, então como é que você vai fazer para você viver? Não, então você vai passar fome, não vai consumir o alimento? Não, consuma, mas tenha consciência e procure boas fontes de produção, né? Acho que isso que é fundamental. E, Luiz Cláudio, a pergunta que eu vou fazer para você foi formulada pelo Paulo Vinícius, né, que é nosso seguidor, e está de acordo com a sua área de atuação. Como garantir que minha água está limpa? Como é que você pode orientar o Paulo Vinícius para ter certeza que a água dele está limpa, né? Paulo Vinícius, obrigado pela pergunta. Quase igual a resposta da Maria. Boa fonte. A boa fonte de água é o que melhor garante. Mas existe alguma coisa que a água ela tem como característica ser inodora, insípida e incolor.
A primeira coisa que a gente precisa olhar na água para garantir que ela esteja, tenha boa qualidade. Claro que se tiver contaminação com agrotóxicos que são inodoros também, ou seja, que não tem cheiro, né, a gente não vai conseguir saber, né, Maria? Fica refém da qualidade do serviço da prestadora de serviços, né, da concessionária que fornece água para a gente. Uma alternativa para quem não tem certeza da qualidade da água, especialmente por contaminação biológica, é clorar a água. Com esse produto que você comentou, algumas gotinhas, clorar a água ajuda a garantir, pelo menos, que você não tenha contaminação biológica, não química, né, Maria? Mas a biológica você resolve. Ou ferver a água também é uma alternativa. Mas para você garantir a qualidade da tua água, tem que garantir o nível de qualidade da sua fornecedora de água. E o que pode ser muito interessante é a população estar perto da sua concessionária, cobrar da sua concessionária a publicação da qualidade da água no site da concessionária, ou mesmo em jornal, alguma coisa. Quais são qual é o resultado, parâmetros de qualidade da água que você está fornecendo, que a concessionária está fornecendo para a população? Essa é a melhor forma. Luiz, agora você falou uma coisa importante, você falou que você cobrar da concessionária. Como é que a gente pode fazer isso com eficácia, né? Porque às vezes muitas dessas concessionárias, não só de água, mas também às vezes de outros serviços, às vezes é um emaranhado de formas para você entrar em contato, uma dificuldade tremenda, né? Um exemplo, né? Qualquer problema que você tem com o serviço público, você tem que ter um número lá para você entrar em contato. Ao entrar esse contato, você não fala com ninguém, você fala com um robô, né? E você vê se é um emaranhado, diz que tal, diz que isso, diz que aquilo, ou seja, você fica, digamos, quase que uns 10 minutos, 15 minutos às vezes, né, falando com o robô, e a ligação cai, né? Isso aconteceu inúmeras vezes. Como é que você faz para poder fazer essa cobrança das concessionárias até de uma forma eficaz? Bom, posso te responder, Franklin, como cidadão. Mas tem uma experiência maior do que, né, que você trabalha com uma área que, né, muito mais sensível, né? Mas diretamente com a concessionária, como você comentou, né? E todas as concessionárias de água e saneamento, elas têm uma agência reguladora, que é a ANA, a Agência Nacional de Águas. Igual agora, recentemente, as pessoas têm problema com a EDP, que é a fornecedora a concessionária de energia, ela tem uma agência que é a ANEEL, né? E se a EDP não resolve, vamos para a ANEEL. A mesma coisa, se a concessionária não resolve, não te dá a resposta que você precisa, o retorno que você precisa, o caminho é acessar a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, para que ela cobre a concessionária. Perfeito, perfeito. Acho que é importante isso. Então, os problemas da água, quem tiver algum problema, que está ouvindo o programa, é entrar em contato com a Agência Nacional de Águas, né, a ANA, né, que são as várias, como a gente brinca, as várias ANAs, né? A ANA, que é da água, a Anatel, enfim, a ANAC, enfim, todas essas agências reguladoras, né? Que às vezes as pessoas criticam muito essas agências, né? Porque às vezes elas estão não do lado do consumidor, mas do lado do outro lado, né? Algumas delas, né? Que a gente percebe, mas a questão da aviação é típico, né? Às vezes problema de aeroporto, dificilmente a ANAC vai estar resolvendo as coisas a favor do consumidor, né? Pelo menos é o que a gente tem visto no dia a dia, né? Elas que
né, essas agências que nos provem que elas realmente funcionam, né? Algumas delas funcionam, mas outras elas precisam provar ainda que estão do lado do consumidor, que a gente não vê às vezes muito desse lado, né? Mas enfim, são coisas que a gente tem que ficar atento aí. Acho que a resposta do Luiz Cláudio mostra que é um trabalho de cidadania. A gente tem que começar, né, a ter essa paciência, às vezes, de entrar e se munir de paciência para tentar resolver o problema, mas o caminho é esse mesmo, tá? E tem uma questão aí que eu quero fazer para a Maria, que é a seguinte: sempre que a gente fala em pesticida, e às vezes não tem como, né? A agricultura tem que usar isso, porque senão ela não consegue produzir, tá? O problema é qual produto que você vai usar, que às vezes você usa para melhorar a produção, para você garantir a produção, porque senão vem também as pragas e acabam com a produção, você não consegue produzir o suficiente, tá? Isso compromete o custo da produção, porque ela vai ficar caríssima, né, para o que você investiu e o que você consegue recolher, né, coletar, para depois vender. Aquele produto vai estar muito alto, você vai ter um problema no mercado. Então as empresas, o agronegócio, outras empresas, acabam colocando esses pesticidas para poder produzir melhor. Então a pergunta que eu te falo é o seguinte: sempre que se fala isso, as pessoas às vezes falam, mas tem outras formas de você utilizar. Você tem, às vezes, pode combater as pragas por formas ou por métodos naturais. Esses métodos funcionam mesmo? Ou realmente é muito mais, ou ainda estamos mesmo que engatinhando ainda na forma de utilização desses métodos naturais para combater as pragas, Maria? Você que não é Então, muito a sua área, grande parte. você pode ter visto alguma coisa que pode esclarecer o público em geral. Sim, eu acho que, de forma geral, é complexo essa questão da produção, justamente porque a maioria desses métodos que são mais naturais, eles são para produções menores. Então, acaba sendo um pouco complexo produzir em grande escala com esses métodos naturais. Mas eu acho que a grande questão, além do tipo de produto que se utiliza, é a quantidade que se utiliza e a maneira com que eles estão sendo aplicados e, de fato, utilizados. Justamente porque, principalmente no caso do glifosato, ele é utilizado para combater ervas daninhas. Então, é a mesma coisa que acontece com seres humanos e remédios, por exemplo. Você toma um remédio e aí você acaba desenvolvendo uma certa resistência. Então, você vai ter que tomar um remédio um pouquinho mais forte. Aí depois um pouquinho mais forte. Então, a quantidade de agrotóxicos, principalmente de glifosato, que você utilizava para combater aquela erva daninha, vai ter que aumentar. E depois vai ter que aumentar. Então, tem que ter bastante cuidado, assim, justamente nessas questões da produção, com a quantidade que você está utilizando, porque as plantas, as ervas daninhas, elas desenvolvem uma resistência àquele agrotóxico que você está utilizando. Então, isso vai gerando um problema ainda maior. Então, não é como se tivesse assim, o método natural vai resolver tudo ou o método químico vai resolver tudo. Tem sempre que focar bem nessa questão da legislação, da quantidade que está sendo utilizado. E, infelizmente, essa questão da legislação é um pouco complexa justamente pelas mudanças que ela tem. Então, algumas vezes muda a quantidade que pode ser utilizada ou muda a gravidade do produto que estava sendo falado. Então, acaba variando um pouco. Por exemplo, os corantes que eu trabalhava, depois que as indústrias utilizavam os corantes, não tinha uma legislação que classificava, que determinava, né, como eles deveriam ser tratados antes de voltarem para os recursos hídricos. Então, acabava que muitos desses corantes iam todos para a água sem um tratamento. Então, acho que mais importante do que a questão da produção, de como ela é feita, é ter esse cuidado de ter sempre uma legislação rígida que tenha essa base científica para saber a quantidade que pode ser utilizada, o tipo de produto, para não perder a produção, mas também para não contaminar tudo ou acabar tendo que usar cada vez uma quantidade maior de produto, porque aí a gente vai para onde, né? Vai desenvolvendo resistência e uso mais forte, desenvolvendo resistência e uso mais forte. Então, acho que, no geral, depende muito do agrotóxico, muito do produto que a gente está falando, da maneira com que ele vai ser aplicado, mas principalmente, assim,
sempre ter essa cautela para poder produzir em grande escala, mas sem esse problema ambiental tão grande, né? Porque se acabar usando desenfreado, aí o problema vai aumentando cada vez mais e a quantidade cada vez mais, e aí sim o problema vai ficar muito maior do que já está. Perfeito. Obrigado. Eu quero aproveitar, né? Eu fiz algumas perguntas aí, acabei entrando na carona das perguntas feitas pela Maria Célia dos Santos e pelo Paulo Vinícius, né? E acabei acrescentando mais algumas coisas que estavam pertinentes aí, acho que é o momento da condução do programa. Mas eu acabei não falando, mas falo agora do convite que eu quero fazer a todos e a todas, tá? Que participem dos nossos programas, né, aqui na Brasil Atual, das enquetes que nós fazemos e fazendo perguntas, né? Como é que você faz? Entra no Instagram, lá tem uma caixinha, naquela caixinha você faz a sua pergunta que nós reproduzimos aqui para os nossos e as nossas entrevistadas e entrevistados. E mais, também convido para você ficar atento, né, e também, né, fazer como quase 3 milhões de pessoas que nos acompanham nas redes sociais, né? Seja no facebook.com/Observatório Terceiro Setor, youtube.com/Observatório Terceiro Setor, Três Setor, perdão, e no Instagram, @Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, né, o 3 em numeral, tá? E agora nós vamos para o destaque do portal do Terceiro Setor, tá? Instituto Alana leva a pauta das crianças para a COP28. Olha só, quase metade das crianças no mundo, traduzindo em números, 1 bilhão do total de 2 bilhões e 200 milhões de crianças, vive em condições de risco climático extremamente elevado, em áreas sujeitas a enchentes, ondas de calor e outros fenômenos severos, segundo o Unicef. O Instituto Alana, organização que atua em prol dos direitos de crianças e adolescentes, alerta que, até o momento, nenhuma decisão tomada no âmbito da COP, que é a Conferência do Clima da ONU, teve como foco a proteção desse público frente à crise climática, né? Ou seja, a crise climática cresce, o mundo esquenta demasiadamente no verão, esfria demasiadamente no inverno, e quem acaba sofrendo mais são as crianças, né? A matéria completa você encontra no nosso portal observatório3setor.org.br, e como eu disse antes, não custa repetir, o 3 é em numeral. Está sendo muito discutido aqui em São Paulo, principalmente, que é a proposta de privatização da Sabesp, né? Não só da Sabesp, como de outros sistemas aí. E fica uma pergunta que eu quero colocar, né? Para o Luiz falar aqui do caso aqui do Brasil, e até, né, no caso aí a Maria, que ela está em Rochester, falar um pouco como é que é o sistema lá nos Estados Unidos, né, assim, dessa questão aí, né? E eu coloco a seguinte questão, que é que me preocupa, né? Eu vejo a questão da água e do saneamento básico, né, principalmente mais da água, que é um bem coletivo, né, que é necessário para a sobrevivência de toda a humanidade. E eu acho muito preocupante colocar, né, esse bem que é coletivo na mão de grandes grupos, né, que vão dominar, né, ou que vão dançar, né, bailar à vontade, com o bem entende, porque eles que vão comandar isso para ter lucro, né? E às vezes a questão é a seguinte: se você vai visar o lucro pura e simplesmente, não vai investir o suficiente dentro de um setor, tá? Vê só a questão energética, né, da energia elétrica, a coisa de um mês, de um mês, 2 meses atrás, o que passou, né, aproximadamente a pessoa em São Paulo aqui, com a empresa que é privatizada, né? Então, é um bem que está privatizado e a gente sofreu com esses problemas. Então, que dirá a água? Então, eu quero colocar essa questão. Não é contraditório, né, você, no momento que a gente vive hoje, que se fala de escassez de água, falar que a solução seria a privatização do sistema, ou seja, colocar na mão de poucos, em vez de o Estado entrar e cumprir o seu papel efetivo nessa questão? Eu vou começar com o Luiz. O que você diz dessa questão, Luiz?
Franklin, que é um bem, as duas formas. Desculpa, termina. não, que é um bem escasso, né? Que é o mesmo que a pessoa fala que está escasso, Sim. né? E você ir na contramão, colocar, em vez de você fazer a coisa mais pública, né? Colocar na mão de um grupo, digamos, pequeno. Meu pensamento é o seguinte, que as duas soluções podem funcionar ou não funcionar, privatizadas ou estatal. Não é esse o ponto. Eu até brinco às vezes que uma empresa privada, ela nasce pelo desejo dos sócios, mas ela só se pode permanecer se ela mantiver o mandato da sociedade. A gente já tem inúmeras empresas que sumiram do mapa porque perderam o mandato da sociedade por terem literalmente pisado na bola, né? Então, eu acho que não é esse o ponto. O ponto principal, para mim, é você ter regras claras de como um serviço público, de como que ele tem que ser prestado, como que tem que ser, qual é como que eu declaro o sucesso daquele serviço público prestado, quais são os indicadores que têm que ser cumpridos e qual é a forma clara de a população que é o cliente desse serviço se manifestar caso não esteja de acordo. Como que eu retiro esse mandato de operação de quiser não estiver prestando o serviço de acordo com as regras. Por isso que você comentou das agências, Franklin, e que elas realmente são muito importantes, porque elas é que fazem essa definição de regras, né? A população tem que estar muito mais preocupada, no meu entender, como que a composição e a estruturação, as regras das agências, do que no simples discurso de privatizar ou não desprivatizar. Perfeito. E, Maria, e nos Estados Unidos, como é que você vê isso aí? Você pode até fazer um contraponto com Presidente Prudente, que é a sua cidade natal, né? Lá quem cuidava, quem cuida da água é a Sabesp ou a empresa municipal, uma outra empresa? Em Presidente Prudente é a Sabesp. Até onde eu sei de quando eu estava aí, é a Sabesp. Deve continuar, né? Quer dizer... eu imagino que sim. Empresa, né? Tem outras cidades do interior de São Paulo que às vezes são municipais, ou seja, está vinculada à prefeitura do município, e em outras são outras empresas que às vezes têm um conglomerado de cidades, enfim, que elas que cuidam dessa questão do fornecimento de água, né? Mas aí nos Estados Unidos funciona? Como é que a coisa... Como é que você sente aí a situação em Rochester? Então, aqui, por exemplo, a água que sai da torneira da cozinha, a gente pode beber. Então, não tem a necessidade de ter um filtro, nem nada. Mas, como eu trabalho com essas coisas, eu gosto de ter um filtro, assim, só pra, né, ter certeza. Claro. Então, aquela coisa assim. Então, eu tenho, mas assim que eu cheguei aqui, eu fui informada que a água da torneira é potável, a gente poderia estar bebendo sem nenhum problema. E aqui onde eu moro especificamente, eu moro perto dos Grandes Lagos. Então, eu moro tipo na base do Lago Ontário. E do Lago Ontário saem outros os rios, né? Que são outros lagos pequenininhos, eles são chamados de Finger Lakes. E eu sei que a água aqui, pelo menos da cidade de Rochester, vem de um desses pequenos lagos que são umas ramificações do Lago Ontário. E o serviço de água é da cidade, do município mesmo. Então, eles têm esse cuidado, e principalmente que vem de uma fonte de um rio aqui pertinho, né? Mas é uma questão, assim, complexa, justamente porque eu fiquei sabendo que antigamente eles utilizavam muita pintura que continha chumbo, né? Essas outras questões de alguns metais pesados. Então, eu acho que, apesar da gente saber de onde vem a nossa água, o filtro não é muito difícil, assim. Você coloca a água lá no filtro só para ter aquela proteção extra, eu diria. Justamente porque nos estudos, né, que a gente acabou fazendo, uma motivação, né, para trabalhar com esse tema
foi justamente saber que dentro das estações de tratamento de água eles não têm uma parte específica para estar removendo muitos desses químicos que tem na água. Então, muitos deles continuam presentes na água, em quantidades pequenas, quantidades maiores. Mas, assim, mais uma vez, não é para assustar ninguém, mas eu acho que um filtro cai bem em qualquer lugar. Eu acho que é uma recomendação que fica. Eu faria a mesma coisa. Acho que tem que ter esse cuidado. E agora vamos ouvir a nossa colunista, Gabriela Chabu, que é especialista em ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, na nossa famosa Agenda 2030. E aí, Gabriela, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Franklin, tudo bem? E com você? Tudo legal. E aí, Gabriela, fale um pouco sobre a ODS 6, não é isso? Isso que ODS 6, Franklin, mas esse tema é tão interdisciplinar que a gente tocou em pelo menos mais outros 2 ODSs. A gente tem o ODS 6, que é água potável e saneamento. Então, o objetivo chama garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Então, com certeza, a gente estava falando no programa de hoje sobre a meta 6.1, que é alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Mas a gente também falou de temas que tangenciam isso. Então, continuando aí na nossa tradição de o ODS 2 ser o mais presente nos nossos programas, no ODS 2 a gente está falando sobre garantir o acesso a alimentos seguros, né, dentre outras coisas. E quando a gente fala da questão dos agrotóxicos, a gente está falando da segurança alimentar. Então, a gente falou de ODS 2 hoje também. Mas não dá para dizer que a gente não falou sobre o ODS 3. ODS 3, saúde e bem-estar. Porque, na realidade, a gente tem, dentre as metas do ODS 3, uma das metas é, até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar, água e solo. Então, a gente passou aí, além do ODS 6, pelo ODS 2 e 3, na linha de trazer um aspecto positivo do tema no Brasil. Acho que não dá para deixar de falar da importância do Ministério da Saúde e do CISÁGUA. Então, o Brasil tem um sistema de informação de vigilância da qualidade da água para o consumo humano, que vem aperfeiçoando aí o seu trabalho de captação de informações. Mas a gente nem só de notícia boa, né, a gente pode viver. Então, vamos falar um pouquinho de uma coisa que tem preocupado bastante aí nos últimos dias, que é a questão de um projeto de lei, Franklin. Tem um projeto de lei rolando, que foi aprovado no Senado e que dispõe justamente sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. E ele está lá na mesa do presidente Lula para ele sancionar ou vetar, ou seja, para ele dar continuidade para o projeto ser aprovado ou reprovado. E a gente deve saber aí nos próximos dias, nos próximos meses, o que vai acontecer com esse projeto, mas acho que vale a pena ficar atento a esse projeto, porque ele muda as regras sobre agrotóxicos no Brasil. Certo. Vamos esperar. Gabriela, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa. Semana que vem você está de volta aqui, você que é uma grande especialista em ODS. Muito obrigado, Gabi. Obrigado, Frank. Até a próxima. Até a próxima. A gente continua aqui com o Brasil ODS, programa do Observatório, que tem do terceiro setor apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. E agora nós vamos para o momento cultural, né, a dica cultural da semana. Vamos ouvir aí a música selecionada de abertura da nossa dica cultural. O nosso querido Pelé faleceu no dia 29 de dezembro do ano passado, de 22, e ele tem um ano de eternidade. E no dia 16, agora no sábado, né, nós vamos ter o evento que chama-se Pelé, um ano de eternidade, no Museu do Futebol. Lá das 15 às 16 horas vamos ter um bate-papo. Eu vou estar lá, convido, né, vocês, eu vou estar lá nesse bate-papo aí, junto com o Marcos Teixeira, que é um jornalista esportivo, né? Ele é jornalista do blog Ludopédio e setorista do futebol português na web rádio Gol de Placa, né?
E nós vamos falar sobre o Pelé e logo depois, desse bate-papo, lá pelas 16 horas, vai ter o lançamento do livro Entende, 10 crônicas sobre Pelé, um livro que eu escrevi, que foi editado pela Patuá, e eu convido a todos e a todas que quiserem, apareçam lá no Museu do Futebol, lá na Praça Charles Miller, né? Sem número, lá que foi um grande palco onde o Pelé brilhou, né? No Pacaembu. Vá lá, a gente bate um papo, a gente fala sobre o Pelé, fala sobre o Santos, sobre a tragédia que aconteceu com o Santos também do rebaixamento, né? Acho que é importante se colocar em responsabilidade que foi de certas figuras que jogou o time, um dos maiores times do mundo na segunda divisão, coisa que nunca tinha acontecido em 111 anos de história. Enfim, muita coisa para falar, o livro para ser lançado, né? Mas, enfim, conto com vocês. E está feito o convite e ficarei muito contente em recebê-los e recebê-las no estádio do Pacaembu, lá no Museu do Futebol. Tá? E a gente está chegando ao final do nosso programa, né? O programa passou muito rápido. Você vê, a gente começa. Olha, a produção está desesperada aqui, dizendo que 2 minutos. Então é o seguinte, rapidamente eu pediria para vocês, tanto para a Maria como para o Luiz, se despedirem dizendo, né, dando uma mensagem fundamental sobre a questão dos pesticidas aí, da pesquisa da Maria, e o Luiz a questão da água. E eu, 30 segundos para eu correr que nem um maluco aqui para fazer a finalização do nosso programa. Maria. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer o programa, agradecer ao meu grupo de pesquisa, que foi muito importante, deixar a mensagem que em Presidente Prudente tem o Laboratório de Biosistemas do professor Aldo Aloysio Job, que vai estar fazendo um trabalho incrível nesse sentido, e também deixar a mensagem para as pessoas que não surtem com algumas coisas que a gente vê por aí da ciência, mantenham uma boa fonte das coisas que vocês estão consumindo, mas o mais importante é que a ciência está aqui para ajudar a gente, então essas notícias de Instagram tem que ter sempre um filtro, mas acho que o mais importante é tomar cuidado com as fontes que vocês estão consumindo e escutar a ciência com cautela, sem desespero. É isso, muito obrigada. Maravilha. Obrigado você. Luiz. Bom, também agradeço a oportunidade e quero reverberar aqui o chamamento do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que nós estamos numa década que é a década de ação, já não é mais a década de discussão, se a gente quiser vencer os desafios que a gente tem pela frente. Só para ter uma ideia, são 33 milhões de pessoas sem acesso à água tratada no Brasil, mais ou menos 93 milhões de pessoas sem acesso a saneamento. Para ter uma ideia, 42 mil pessoas não têm banheiro na cidade de São Paulo. Na grande São Paulo. 42 mil pessoas. Então nós temos um grande desafio de ação para levar água e saneamento para todos, e a gente atender o chamamento do ODS 6, que é um ODS, como foi dito pela Gabriela, que permeia por vários outros ODS. Atua no ODS 6, você atinge outros ODS também. Perfeito. Agradeço a presença de Maria Vitória Guimarães Leal, física e pesquisadora e doutoranda em engenharia elétrica na Universidade de Rochester, e Luiz Cláudio Ferreira Leite Pinto, diretor da We Are Water Foundation. Brasil ODS é um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Se você tem alguma sugestão, comentário ou dúvida, mande para pautas@observatório3setor.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.